Você não dura nem uma semana aqui, disse o CEO da maior construtora da Faria Lima para a auxiliar de limpeza no primeiro dia dela, na frente de todo mundo. Ela não respondeu, só empurrou o carrinho e seguiu trabalhando. Até que um andaime cedeu, ele caiu, e o único nome que ele murmurou semi-inconsciente foi o dela. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para nossa história. Rafael Monteiro nunca imaginou que a frase mais humilhante que já disse na vida voltaria para assombrá-lo às 2 da tarde de uma terça-feira chuvosa, com o lado esquerdo da cabeça sangrando sobre o granito frio do 26º andar. O escritório da Monteiro Construtora e Incorporadora ocupava os andares 25 ao 29 de um edifício de vidro espelhado na Faria Lima, daqueles prédios que refletem o céu cinza de São Paulo de um jeito que parece proposital, como se a cidade fosse extensão do ego de quem os construiu. O 28º andar era o andar de Rafael, 180 funcionários, 120 milhões de reais por ano. Uma sala de reunião com mesa para 16 pessoas que ele usava sozinho, de madrugada, com um copo de café que esfriava sem que ele percebesse. A vista das janelas imensas alcançava do Pinheiros até o espigão da Paulista, e em dias de chuva, como eram muitos naquele inverno paulistano, a névoa engolia os andares mais baixos dos prédios vizinhos, e Rafael ficava de pé diante do vidro sentindo que estava suspenso entre o céu e algum lugar sem nome. Não era paz, era apenas altitude. 42 anos. Divorciado havia 2. O casamento com Fernanda tinha durado 11 anos e desmoronado devagar, da forma que só as coisas muito construídas sabem desmoronar. Não com explosão, mas com erosão. Uma reunião importante aqui, um jantar cancelado ali, uma ligação no aniversário de casamento que ele atendeu porque era o arquiteto de Pinheiros. E ela que esperou na mesa de restaurante por 40 minutos antes de ir embora. Fernanda havia dito, na última noite, que ainda tentaram conversar. Você não está aqui, Rafael? Você nunca está aqui. Ele havia respondido com um número, percentual de crescimento da empresa naquele trimestre. Ela havia pegado as malas 3 dias depois. Desde então, Rafael havia transformado o trabalho de hábito em sistema de sobrevivência. Chegava às 6:30 da manhã, quando o 28º andar ainda estava no silêncio daquelas horas que pertencem aos zeladores e à faxina noturna. O chiado suave de enceradeiras no corredor, o cheiro de produto de limpeza misturado ao ar-condicionado já ligado. Saía após a meia-noite, não tolerava imprecisão, não tolerava gente no caminho. Havia uma lógica ali que ele não precisava verbalizar. Enquanto estava em movimento, não havia espaço para perceber o tamanho do silêncio no apartamento de Higienópolis que ele voltava para dormir. 3 quartos. Uma cama de casal que ele usava ocupando o lado esquerdo por hábito, como se o direito ainda fosse de alguém. Naquela segunda-feira de manhã, 4 semanas antes do andaime ceder, Rafael saiu do elevador às 7:15. O corredor do 28º andar estava diferente. Havia um carrinho de limpeza posicionado na passagem, carregado de panos, produtos, uma mangueira enrolada, 2 baldes azuis empilhados. O tipo de obstáculo que ele não tolerava. Havia um protocolo. Os terceirizados da Limpex sabiam que o expediente começava às 7 no 28º. Rafael contornou o carrinho com o passo que ele usava quando estava catalogando problemas para resolver e virou o olhar para encontrar a pessoa responsável. Ela estava de costas, passando um pano seco na superfície envidraçada da parede lateral do corredor, com movimentos de quem conhecia o ritmo do próprio trabalho. Uniforme cinza da Limpex, cabelo preso alto, altura mediana, ombros que carregavam tensão sem mostrar. Rafael notou os 3 funcionários que vinham atrás dele. O analista financeiro, a assistente de projetos, o novo coordenador de obras, e sentiu aquele reflexo automático de quem ocupa um andar inteiro com sua sombra. Você é nova, ele disse, e a voz saiu com o tom que ele usava para reuniões que começavam atrasadas. A mulher se virou. 30 e poucos anos.
olhos escuros que encontraram os dele sem desviar, rosto que não revelou surpresa, só atenção. Primeiro dia, ela respondeu. Rafael olhou para o carrinho bloqueando o corredor, depois para ela, e disse as palavras que diriam exatamente o que ele queria comunicar naquele momento. Que havia uma hierarquia, que havia um protocolo, que havia um padrão de eficiência que aquele andar exigia de todos que pisavam nele. Olha, esse setor tem rotatividade de 90%. Você não dura nenhuma semana aqui. Ele já estava andando quando terminou a frase. Não esperou resposta. Os 3 funcionários que vinham atrás passaram com olhares retos para frente, como se nenhum deles tivesse ouvido nada. Débora Nascimento não respondeu. Ela tinha acordado às 4h30 da manhã naquele dia. O apartamento de 2 quartos em Guaianazes ficava no 2º andar de um sobrado que seus vizinhos ocupavam havia 20 anos. Paredes finas que deixavam passar o som da televisão noturna do Sr. Elias, o cheiro de café que a dona Conceição começava às 5 da manhã. Débora havia acordado antes do alarme, como sempre acordava em dias que importavam, com aquela fiação interna que não deixava o sono continuar quando havia algo pela frente. Lucas estava dormindo no quarto menor, enrolado no cobertor, com o escudo do Corinthians, estampado que ela havia comprado no camelô da rua Comendador Martiniano no mês anterior, quando ainda tinha o emprego anterior. O emprego anterior. Ela havia empurrado o pensamento para o lado, com o mesmo gesto que usava para tirar umidade do piso. Movimento firme, sem deixar rastro. A demissão da lavanderia industrial havia chegado num envelope com timbre corporativo 3 semanas antes, depois de 6 anos. Reestruturação. Agradecemos pelos serviços. Uma funcionária de RH que mal olhou para ela enquanto explicava o cálculo das verbas rescisórias. Débora havia assinado com letra de alguém que estava assinando para não chorar ali mesmo na sala. O dinheiro da rescisão durava até o fim do mês. Lucas tinha prova de matemática na quinta. A vizinha, Dona Conceição, havia concordado em pegar o menino pela manhã enquanto Débora começava o novo trabalho, mas não por mais de 2 semanas. Depois disso você vai ter que se arranjar, filha. A entrevista na Limpex havia sido na sala de espera de um escritório no Brás, com uma coordenadora que falou mais sobre os padrões de qualidade exigidos pelos clientes corporativos do que sobre o salário. R$ 1.870. Andares 25 ao 29 de um edifício na Faria Lima. Turno das 6h30 às 15 horas. Débora havia pegado 2 ônibus e a linha 3 do metrô. Chegou no endereço 40 minutos antes do início do turno e ficou do lado de fora por 20, olhando para o espelho do edifício que refletia o céu ainda escuro de julho. Depois entrou, pegou o uniforme no vestiário do subsolo, assinou o protocolo de uso de equipamentos e subiu para o Visgaisen Quinto, de onde começaria a rota diária pelos 5 andares. Quando o CEO do Visgaisen Huerto disse que ela não duraria nenhuma semana, Débora sentiu o calor subir pelo rosto. Não raiva, não exatamente. Era algo mais específico, mais antigo. O calor de ser visto como descartável por alguém que nunca vai precisar de você e sabe disso. Ela havia sentido isso antes. No portão da lavanderia, quando o supervisor de turno comentava o rendimento dela na frente dos outros, como se ela não estivesse presente. Na fila do banco, quando o gerente passou seus olhos por ela antes de chamar o próximo. Na escola de Lucas, quando a professora havia olhado para o caderno que ela comprou no mercadinho, capa simples, espiral fino, com aquele meio sorriso que não era gentileza. Ela moveu o carrinho em silêncio. A voz do homem ainda ecoava pelo corredor envidraçado quando ela voltou ao trabalho. E o que ela fez foi o que sempre fazia quando o mundo tentava provar algo que ela não acreditava. Continuou. Passou o pano. Verificou o padrão. Conferiu cada superfície como se estivesse executando um protocolo que só ela conhecia. E, de certa forma, estava. Tinha uma ordem que a Limpex não havia ensinado e que ela havia desenvolvido em anos de trabalho, em espaços que nunca lhe pertenceram,
mas que ela deixava melhores do que encontrava. As janelas do 25º, porque a luz do sol entrante mostrava as marcas digitais no vidro. Os banheiros do 27º antes do pico de uso. As copas após as 10, quando o fluxo de café diminuía. Um sistema que ela havia construído sem nunca chamar de sistema. Na sexta-feira daquela semana, ela ainda estava lá. Na semana seguinte também. Rafael não reparou. Ou repara e não admitia para si mesmo que havia reparado. O corredor do Vesnusiwaido cheirava diferente. Não o cheiro químico forte dos produtos baratos que ele havia associado à faxina terceirizada nos últimos anos, mas algo mais limpo, menos agressivo, que ficava no ar de uma forma que não perturbava. A xícara que ele costumava deixar na sala de reunião depois da última reunião do dia estava sempre no lugar certo, no armário, quando ele chegava de manhã. Não simplesmente guardada, mas posicionada com a alça voltada para o lado, que tornava mais fácil pegá-la sem ter que girar o pulso. Um detalhe, exatamente o tipo de detalhe que ele notava e que deveria ser invisível para quem o fazia. Na terceira semana, numa quinta-feira em que a chuva havia voltado com aquela persistência paulistana de julho que transformava o asfalto da Faria Lima numa superfície espelhada de reflexos avermelhados, Rafael ficou no escritório até às 11 da noite. Os últimos funcionários haviam saído antes das 8. A obra de Pinheiros estava com o cronograma comprometido por causa de um embargo que o fornecedor de estrutura metálica havia recebido da prefeitura. E Rafael havia passado 3 horas revisando contratos na tentativa de encontrar uma saída que não envolvesse renegociação total. Às 11, a cabeça latejava de uma forma que ele reconhecia como o corpo pedindo algo que não era café. Ele saiu da sala e o corredor estava aceso com a iluminação de emergência. Aquela luz mais baixa e amarelada que mudava completamente a atmosfera do andar. E havia alguém. Débora estava polindo o piso do corredor com um equipamento elétrico pequeno. Fone no ouvido, movimentos regulares que iam e voltavam. Ela não o viu imediato. Rafael ficou parado por um momento, observando aquele movimento. O polidor indo e voltando sobre o piso cinza-chumbo, a luz amarelada pegando as bordas do uniforme, a cidade lá fora além do vidro com suas luzes molhadas de chuva. Havia algo completamente ordinário e completamente deslocado em ver aquilo naquele horário, naquele lugar. Ela o viu quando levantou o olhar no fim de uma passagem. Tirou o fone. Turno extra, ela disse, como se ele tivesse perguntado. Rafael assentiu. Ficou parado por mais 1 segundo do que deveria. Então disse, tem água gelada na copa, você quer? Ela o olhou de uma forma que ele não soube nomear naquele momento. Não era desconfiança exatamente. Era avaliação. O tipo de avaliação rápida que pessoas que precisam ler situações com precisão desenvolvem. Uma pausa de 2 segundos. Sim, ela disse. Ele buscou 2 copos. Quando voltou, ela tinha desligado o polidor e estava sentada no chão, de costas para a parede, pernas esticadas. Rafael ficou olhando para o chão ao lado dela por um instante, e então, com o movimento de alguém que está fazendo algo que não planejou, sentou do lado oposto do corredor, de frente para ela, as costas contra a parede de vidro que dava para a cidade. O silêncio que se instalou não era constrangedor. Era o silêncio de 2 pessoas muito cansadas, no mesmo corredor, às 11 da noite. Obra atrasada? Ela perguntou. Rafael bebeu um gole d'água. Pinheiros. Embargo estrutural. Ela assentiu como se soubesse o suficiente sobre o peso de cronogramas para não precisar de mais explicação. Havia algo naquele gesto, aquele assentimento simples e direto, sem a necessidade de preencher o ar com perguntas de protocolo, que Rafael não havia encontrado em nenhuma das reuniões das últimas semanas. Você tem filho? Ele perguntou, e não soube dizer por que perguntou. 9 anos. Um silêncio. Lucas quer ser jogador de futebol. Ele joga bem. Ele corre atrás da bola com uma seriedade que eu nunca tive para nada.
Havia um sorriso na voz dela, pequeno e genuíno. Às vezes acho que ele nasceu sabendo o que queria. Rafael olhou para o teto. O forro do corredor tinha uma imperfeição que ele nunca havia notado. Uma emenda na placa de gesso que estava ligeiramente desalinhada. Em 6 anos naquele andar, nunca havia olhado para o teto. Minha ex-esposa dizia que eu sabia o que queria, ele disse, mas que eu queria as coisas erradas. Débora não respondeu imediatamente. Bebeu do copo, olhou para a janela. Ela estava certa? Ela perguntou. Rafael ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para ser uma resposta. Provavelmente, ele disse. Ficaram ali por mais 20 minutos. Ele falou sobre a obra de Pinheiros e ela ouviu de verdade. Não a ouvir de quem está esperando a vez de falar, mas a ouvir de quem está processando, conectando, entendendo o problema como se fosse dela. Ela falou sobre Lucas e a pelada de domingo no campo de terra da rua de baixo, sobre o sonho do menino de jogar no Corinthians, que ela alimentava mesmo sabendo a estatística de quem chega lá. Mas alguém chega, ela disse. E ele tem as pernas e tem a vontade. O resto é contingência. Quando ela disse isso, o resto é contingência, Rafael sentiu algo se mover internamente que não sabia nomear. Não era surpresa, exatamente. Era reconhecimento. A frase era de alguém que havia aprendido com a vida que há o que você controla e o que você não controla, e que a única saída honesta era fazer sua parte sem prometer o que não podia garantir. Rafael havia lido 3 livros de gestão estratégica no último ano que diziam a mesma coisa, com 150 páginas a mais. Às 11h40, ela disse que ia buscar o carrinho. Ele disse boa noite. Ela já estava andando pelo corredor quando ele percebeu que havia sorrido. De verdade, sem esforço, pela primeira vez em quanto tempo ele não conseguia calcular. Nos dias seguintes, aquela noite de quinta-feira ficou suspensa entre eles de uma forma que nenhum dos dois nomeou. Rafael voltou para a rotina de reuniões e contratos, como se nada tivesse acontecido, mas havia uma diferença pequena e irritante. Ele notava o corredor do Vesme-8 com uma atenção que não havia existido antes. O cheiro do produto de limpeza que não agredia. A posição da xícara no armário. A emenda no forro de gesso que ele agora via toda vez que saía da sala de reunião. Como se aquela imperfeição tivesse sido sempre um sinal, esperando que ele olhasse para cima. Na segunda-feira seguinte, desceu ao refeitório do Vesme-5 para buscar café às 10 da manhã, coisa que não fazia havia meses, porque havia café na copa do Vesme-8 e ele não tinha motivo para sair do andar. Enquanto esperava a máquina terminar, Débora entrou pela porta lateral com o carrinho, viu-o e por um segundo nenhum dos dois disse nada. — Você desce até aqui? Ela perguntou. — Eventualmente. Ele disse, como se fosse verdade. Ela quase sorriu. Não chegou a sorrir. Foi algo menor. Um ajuste nos cantos da boca que durou menos de um segundo. Mas Rafael viu. Almoçaram no refeitório 3 dias depois. Não foi planejado. Rafael havia descido novamente. Desta vez, com a desculpa de verificar um relatório com o coordenador de projetos que ficava no Vesme-5. E encontrou Débora na mesa do canto com uma marmita de tampa azul e um copo de suco de caixinha. Havia 3 mesas vazias entre eles quando Rafael se sentou com a bandeja do refeitório. Havia 2 mesas vazias quando, sem que nenhum dos dois tivesse se movido, a distância pareceu menor. — A obra de Pinheiros? Ela perguntou. — Desbloqueada na sexta, ele disse. Negociamos o cronograma. E o fornecedor? Rafael parou com o garfo no meio do caminho. Ela havia lembrado o detalhe. No meio de um turno de trabalho, carregando o peso de 5 andares para limpar, ela havia lembrado que o problema era o fornecedor de estrutura metálica. Multa reduzida. Prazo estendido em 3 semanas. Ele colocou o garfo no prato. Você lembrou. Você estava preocupado, ela disse, como se fosse a explicação mais simples do mundo. E era. A marmita dela tinha arroz, feijão e frango grelhado. Rafael olhou para a bandeja do refeitório na sua frente. Macarrão,
salada, suco industrializado, e teve a sensação absurda de que a comida dela cheirava melhor. Era o cominho no feijão, percebeu depois. Aquele cheiro específico de comida feita em casa, com atenção, que nenhum refeitório corporativo conseguia reproduzir. Você cozinha antes de vir para cá? Ele perguntou. Antes de vir às 4:30 da manhã. Ela disse sem drama. Lucas come o mesmo quando acorda. Prefiro assim a dar dinheiro para a cantina. 4:30 da manhã. Rafael chegava às 6:30 e considerava isso sacrifício. Ela acordava antes das 5, cozinhava, deixava o filho na vizinha, pegava 2 ônibus e o metrô. E chegava com o uniforme limpo e o cabelo preso para trabalhar em andares que não eram dela, como se fossem dela. Não era admiração o que ele sentiu naquele momento. Era algo mais incômodo, o atrito de se reconhecer num espelho que mostra algo diferente do que você esperava ver. Rafael Monteiro, CEO, chegava às 6:30 como sacrifício. Débora Nascimento chegava às 6:30 como parte de uma cadeia que começava às 4:30 e que sustentava um filho de 9 anos com sonhos de jogar pelo Corinthians. Eles ficaram 35 minutos no refeitório. Falaram sobre o bairro de Guaianazes. Ela descreveu a rua de terra batida, onde Lucas jogava bola aos domingos com uma precisão de quem ama um lugar sem precisar que ele seja bonito para amá-lo. Rafael contou que havia crescido no Ipiranga, filho de um pequeno empreiteiro que tinha 3 funcionários e um caminhão velho, e que tinha 11 anos quando o pai perdeu o contrato principal e 2 meses para recuperar. Aprendi que nada é garantido, ele disse. Só não aprendi para que esse conhecimento serve. Ela o olhou de uma forma que dizia que entendia exatamente o que ele estava dizendo e que havia mais a ser dito e que não precisava ser dito agora. Era a forma mais rara de escuta, a que não apressava. Quando Rafael subiu de volta para o Visbesco 8, o coordenador de projetos estava esperando na recepção com uma expressão de alguém que havia visto o CEO sair do elevador mais tarde do que esperava. Naquela tarde, a gerente de RH chamou Débora para uma conversa informal. Patrícia Alves tinha 48 anos, óculos de armação grossa, a precisão de quem havia passado 18 anos administrando relações humanas como se fossem contratos. Ela fechou a porta da saleta do Vs6 e colocou as mãos juntas sobre a mesa, com a gentileza de quem está prestes a dizer algo que vai magoar, mas que considera necessário. Débora, você está se saindo muito bem aqui, ela começou. Os relatórios da Limpex são positivos, o feedback dos andares é bom. Obrigada, Débora disse. Eu preciso ser direta com você, porque acho que você merece isso. Patrícia fez uma pausa. Mantenha a distância da diretoria, pelo seu bem. O silêncio durou 3 segundos. Entendi, Débora disse. Patrícia relaxou levemente os ombros, como se houvesse concluído algo necessário. É só uma questão de dinâmica de ambiente. Não é nada pessoal. Débora voltou ao trabalho, mas havia algo diferente agora. Não na qualidade do trabalho, que continuou impecável, mas numa distância que ela reconstruiu com a mesma competência que usava em tudo. Eficiente, completa, sem deixar marcas. Quando cruzava com Rafael no corredor, havia um nó de pescoço que o protocolo profissional exigia e ela cumpria. Se ele dizia bom dia, ela respondia bom dia. Nada além. Rafael levou 2 dias para notar. E quando notou, não soube nomear o que sentiu. Só sabia que o refeitório do Viseixo Quinto perdera o interesse, que o corredor do Viseixo Waido tinha um silêncio diferente, que a xícara no armário continuava no lugar certo, mas havia algo que faltava e que ele não conseguia identificar porque nunca havia aprendido a identificar a ausência. Na sexta-feira daquela semana, ele requisitou a Limpex que realocasse a funcionária Débora Nascimento para outros andares. Preencheu o formulário com linguagem técnica sobre redistribuição de equipes. A coordenadora da Limpex respondeu por e-mail, confirmando a transferência para a semana seguinte. Débora recebeu a notícia no vestiário do subsolo, numa sexta-feira, às 14h50.
A coordenadora da Limpex ligou para o celular enquanto ela tirava o uniforme. Transferência para um edifício comercial no Paraíso a partir de segunda. Mesmas condições, mesmo salário. Ela ficou olhando para o armário do vestiário por um momento. As paredes de azulejo branco, o cheiro de desinfetante e o vapor das duchas que as outras funcionárias tinham acabado de usar. A notícia chegou com a forma exata que ela havia aprendido a esperar de certas situações. Não como surpresa, mas como confirmação. Alguns mundos não se encontravam, ou não deveriam. Ela havia entendido isso quando Patrícia falou. E mesmo assim, havia uma diferença entre entender e sentir o chão se confirmar sob os pés. Débora fechou o armário, guardou o celular no bolso e saiu do vestiário. Pegou os 2 ônibus de volta para Guaianazes. Buscou Lucas na casa da dona Conceição, que estava dormindo no sofá com o desenho animado passando na televisão. O menino acordou com o barulho da porta e disse, ainda meio sonolento: "Mãe, eu fiz gol hoje na pelada." Ela o abraçou por mais tempo do que o abraço de segunda costumava durar. Lucas não perguntou por quê. Na terça-feira seguinte, choveu desde as 6 da manhã. Rafael havia chegado às 6h30 como sempre, com o terno cinza e a pasta de couro que tinha o fecho com pequeno arranhão que ele nunca havia mandado consertar. Havia uma reunião de obra às 9, uma videoconferência com o banco às 11, almoço de trabalho com os sócios ao meio-dia. A terça estava estruturada como todas as terças. Às 13h40, ele foi ao 26º andar para vistoriar pessoalmente o progresso de uma reforma interna que havia começado na semana anterior. O arquiteto responsável havia enviado um relatório fotográfico, mas Rafael havia aprendido cedo com o pai. Empreiteiro de 3 funcionários e um caminhão, que foto não substitui piso. Você vai lá, você vê, você sente a temperatura do problema. O 26º estava em reforma parcial. Metade do andar tinha o forro removido, cabos expostos, poeira fina de gesso pairando no ar, mesmo com o plástico de proteção estendido sobre os móveis. A outra metade seguia em funcionamento. Salas de reunião, copa pequena, uma fila de estações de trabalho onde 3 analistas digitavam sem olhar para o andar de obras ao lado. Rafael caminhou até a área de reforma. O arquiteto havia indicado no relatório que o revestimento da parede norte estava com infiltração antiga e que seria necessário abrir um trecho maior do que o previsto inicialmente. Havia andaimes posicionados próximos à janela. Não um andaime externo, mas uma estrutura improvisada de alumínio montada internamente para alcançar o forro alto. Rafael se aproximou para avaliar a extensão da infiltração marcada com giz pelo arquiteto, colocou a mão na parede, olhou para cima. O andaime cedeu com um som que não era exatamente um estrondo. Era mais seco do que isso, mais mecânico. O suporte lateral esquerdo escorregou no piso recém-polido antes que Rafael pudesse recuar. A queda foi de 2 metros, quase vertical. O lado esquerdo do corpo primeiro. A cabeça bateu no granito com um impacto que ele ouviu de dentro. Depois disso, tudo chegava em fragmentos. O teto do 26º andar, com a iluminação de emergência amarelada. Uma voz que ele não reconheceu imediatamente. A dor no lado esquerdo do tórax, que funcionava como âncora, mantendo-o presente quando o restante queria escorrer para algum lugar escuro e sem som. "Fica comigo. Me olha aqui." A voz era firme. Não era a voz de alguém com medo. Era a voz de alguém que havia decidido que não havia espaço para medo naquele momento e havia simplesmente deixado o medo de fora. Rafael girou o olhar na direção da voz. Levou um segundo para o rosto fazer sentido. Débora estava ajoelhada ao lado dele no piso de granito, uniforme da Limpex, as mãos posicionadas de forma estável, próximas ao lado esquerdo do torso dele sem tocar, como se ela soubesse exatamente onde não apertar. Os olhos dela estavam direto nos dele, com uma concentração que ele havia visto antes, na forma como ela passava o pano no vidro, na forma como ela ouvia quando ele falava, na forma como ela havia dito "o resto
é contingência numa noite de quinta com a cidade molhada lá fora. Você caiu do andame. 2 metros. O SAMU foi chamado. Uma pausa. Me diz seu nome. Rafael. Rafael, quantos anos você tem? 42. Ótimo. Você sabe onde está? 26º andar. Uma pausa. A dor no tórax pulsava. O que você está fazendo aqui? Eu estava no mesmo andar, ela disse, e havia algo brevíssimo na voz dela. Não desconforto, mas a precisão de quem diz exatamente o suficiente. Não se mexa. Possível fratura de costela. A cabeça está sangrando, mas o corte não é profundo. Como você sabe? Meu pai era pedreiro. Ele caiu uma vez. Ela não continuou a frase. Não precisava. Rafael fechou os olhos por um segundo. A dor no tórax sinalizava a cada respiração. Havia o cheiro de poeira de gesso no ar e o som distante dos analistas do outro lado do plástico de proteção e a chuva lá fora batendo no vidro. E havia a voz de Débora, que continuou. Não porque ela precisava falar, mas porque ela havia entendido que ele precisava de algo para se segurar enquanto o SAMU não chegava. Ela falou sobre o nada, sobre o tudo, sobre Lucas e o gol de domingo, sobre o campo de terra que ficava alagado quando chovia e como o menino jogava no barro sem reclamar, sobre o ônibus da manhã que pegava na esquina às 5h20 e o motorista que conhecia de tanto tempo que já abria a porta antes mesmo de ela chegar na parada. Coisas pequenas, concretas, reais. O tipo de coisa que mantém uma pessoa presente quando o presente dói. Rafael ouviu. E em algum momento entre o relato do gol de Lucas e a chegada do SAMU, numa voz que ele não controlou porque havia partes dele que o impacto havia desprotegido, ele disse o nome dela, não o da ex-esposa. Não o do sócio, não o do arquiteto, não o de nenhuma das 180 pessoas que trabalhavam nos 5 andares da Monteiro Construtora. Débora. Ela não respondeu, só ficou onde estava. Débora, estou aqui, ela disse. Débora, estou aqui, Rafael. O paramédico que entrou pela porta 2 minutos depois ouviu o terceiro. Os 2 funcionários que chegaram antes dele também ouviram. Ninguém disse nada. Mas a palavra ficou no ar do 26º andar como a poeira de gesso, fina, pervasiva, impossível de não respirar. O Hospital Sírio-Libanês recebia emergências com uma eficiência que Rafael havia financiado indiretamente por 20 anos de plano empresarial premium e nunca havia precisado usar. A sala de triagem tinha piso de porcelanato branco e luzes que não piscavam, e uma enfermeira que verificou os sinais vitais com movimentos que eram simultaneamente gentis e completamente técnicos. Costela fraturada, a quinta, lado esquerdo, 6 pontos na testa, corte limpo, sem comprometimento neurológico. Ele havia tido sorte, disse o médico, num tom que deixava claro que sorte era uma variável que ele preferia não incluir nos prontuários, mas que naquele caso era a palavra correta. Rafael ficou internado para observação até o fim da tarde. O quarto tinha vista para o jardim interno do hospital, árvores que alguém havia escolhido com cuidado para criar a ilusão de natureza num espaço urbano e que cumpriam razoavelmente bem a função. Havia um silêncio ali que era diferente do silêncio do escritório. No escritório, o silêncio era a ausência de outras pessoas. No quarto do hospital, o silêncio era a presença de si mesmo, sem nenhuma reunião para escapar. A sócia-diretora Camila havia ligado 3 vezes. O arquiteto responsável pela reforma havia mandado mensagem com desculpas que misturavam responsabilidade genuína com ansiedade jurídica. A assistente de projetos havia organizado o cancelamento das reuniões da tarde. O mundo da Monteiro havia respondido à queda de Rafael com a eficiência que ele havia construído. Máquina funcionando sem o operador, exatamente como ele havia projetado. Ninguém havia perguntado se ele estava com medo. Às 4 da tarde, uma enfermeira bateu na porta e disse que havia uma pessoa na sala de espera. Não família, não sócio, funcionária terceirizada da empresa. Ela disse que vai embora se você não quiser que entre. Disse que só queria saber se estava bem.
Rafael ficou parado por um momento com o olhar no jardim de árvores escolhidas com cuidado. Manda entrar, ele disse. Débora entrou com o uniforme da Limpex, ainda vestido, cinza, com o logotipo bordado no bolso esquerdo e uma mancha de concreto no joelho direito que tinha a forma irregular de algo que aconteceu de verdade. O cabelo havia escapado parcialmente do preso, alguns fios soltos em volta do rosto. Ela ficou de pé perto da porta por um segundo, avaliando o estado dele com os olhos da mesma forma que havia avaliado a queda no 26º, rápida, prática, sem drama. 6 pontos, ela disse, olhando para a testa dele. E uma costela, ele completou. Ela assentiu. Havia algo no jeito dela ficar de pé perto da porta que dizia que ela estava pronta para ir embora se fosse necessário, que não havia presumido nada ao vir, que estava ali por uma razão específica e não por nenhuma outra. Por que você ficou? Ele perguntou. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para o jardim pela janela. Depois voltou o olhar para ele com aquela firmeza que não era dureza. Era a firmeza de quem escolhe as palavras porque as palavras importam. Porque você não deveria estar sozinho, ela disse. Rafael segurou a mão dela. Não foi um gesto planejado. Foi o gesto de alguém que havia passado a tarde inteira num quarto de hospital com vista para árvores escolhidas com cuidado e havia entendido com a clareza que às vezes só a dor física produz que havia uma diferença enorme entre estar num lugar e estar presente nele. Ele havia estado em centenas de reuniões sem estar presente. Havia dormido 11 anos ao lado de alguém sem estar presente. Havia passado 42 anos dentro de si mesmo, sem estar particularmente presente, nem lá. A mão de Débora era menor do que a dele. Tinha a aspereza fina de quem trabalha com as mãos. Não a aspereza grossa do trabalho pesado, mas a textura de pele que conhece produto de limpeza, água, esforço diário. Rafael não disse nada. Ela não disse nada. Ficaram em silêncio por 40 minutos, enquanto a luz do jardim ia mudando com o fim da tarde, e havia mais comunicação naquele silêncio do que Rafael havia conseguido em qualquer conversa nos últimos 2 anos. Às 18 horas, o médico veio verificar os pontos e reiterar as instruções de repouso. Débora estava sentada na cadeira ao lado da cama. O médico a olhou brevemente, com a expressão neutra de quem viu muitas situações e não julga nenhuma. Depois que ele saiu, Rafael disse, "Eu preciso te falar uma coisa." Ela esperou. O que eu disse no seu primeiro dia. Uma pausa. A costela sinalizou na respiração. Não foi aceitável. Não tem explicação que torne aceitável. Débora ficou olhando para ele por um momento. Não havia indignação no rosto dela. Havia algo mais complexo, que era o reconhecimento de alguém que já havia processado aquilo e havia chegado a um lugar que não precisava mais de explicação, mas que sabia o peso real do que tinha acontecido. "Eu sei que não tem", ela disse. "E eu sei que você sabe." Ele assentiu. "Mas eu ainda preciso dizer", ele disse. "Eu ouvi", ela disse. E isso foi suficiente. Ela foi embora às 18h40. Tinha 2 ônibus para pegar e Lucas para buscar na Dona Conceição. Disse tchau na porta com a mesma objetividade de quem conhece o valor do tempo e não o desperdiça em cerimônias. Rafael ficou olhando para a porta fechada por um tempo que não mediu. Naquela noite, sozinho no quarto, com a costela fraturada e 6 pontos na testa, e a cidade de São Paulo fazendo seu barulho indiferente lá fora, Rafael Monteiro percebeu que estava com medo, não da queda. A queda havia passado. Era um medo diferente, mais antigo, do tipo que não aparece quando você está ocupado o suficiente para não ouvi-lo. O medo de que o resto da vida continuasse exatamente como havia sido, eficiente e vazio e veloz, e que nenhuma outra queda fosse suficiente para fazê-lo parar. Recebeu alta na manhã seguinte com receita de anti-inflamatório, instruções de repouso e uma faixa elástica ao redor do tórax que tornava cada respiração funda um lembrete discreto de que corpos têm limites. O motorista o buscou na porta do hospital.
No caminho para o apartamento de Higienópolis, Rafael olhou pela janela do carro para as ruas molhadas da manhã e pensou na voz de Débora dizendo: "Fica comigo, me olha aqui", no tom que não tinha medo porque havia escolhido não ter, e pensou no nome dela, dito 3 vezes num piso de granito, como se fosse o único ponto fixo disponível. Ficou em repouso por 4 dias. No 5º dia, ligou para a Limpex. Não para revogar a transferência de Débora, foi para algo mais honesto do que isso. Primeiro, conversou consigo mesmo, com a profundidade desconfortável de alguém que havia aprendido, em 42 anos, a se esquivar de conversas internas difíceis com a mesma habilidade que usava para renegociar contratos. O que ele sentia era real. O que ele havia feito, a humilhação no primeiro dia, a transferência requisitada como punição pela proximidade que ele próprio havia buscado, eram fatos que existiam independente do que ele sentia. E havia uma assimetria de poder que não desaparecia só porque havia uma conexão genuína. Ele sabia disso, e saber isso não tornava mais simples, mas tornava mais honesto. Na segunda-feira em que voltou ao escritório com a faixa elástica sob o terno e os 6 pontos ainda cobertos por curativo discreto na testa, Rafael pediu à assistente para localizar o contato direto de Débora Nascimento. Não o contato via Limpex. O número pessoal que constava na ficha de emergência preenchida no primeiro dia. Ela atendeu no segundo toque. "Débora, sou o Rafael." Uma pausa de 1 segundo. "Eu sei quem é. Eu preciso conversar com você. Não por telefone. Quando você puder." Outra pausa. Ele ouviu o barulho de fundo. Ônibus, trânsito, o som de São Paulo às 8 da manhã, sendo atravessado por alguém que pegava 2 coletivos para chegar ao trabalho. "Hoje não consigo", ela disse. "Quinta de tarde, depois das 15 horas. Quinta de tarde", ele repetiu. "Pode ser aqui no escritório ou em qualquer lugar que você preferir." "No Parque da Aclimação", ela disse. "Às 16 horas." Ele anotou como se fosse uma reunião. Depois ficou olhando para a anotação por um momento, e havia algo naquilo. A especificidade do parque, o horário que respeitava o fim do turno dela, a firmeza com que ela havia escolhido um lugar neutro fora dos 5 andares da Monteiro, que dizia tudo sobre quem Débora Nascimento era. Ela não havia escolhido o escritório onde o poder era dele. Havia escolhido um parque público onde eram 2 adultos numa tarde de quinta. O Parque da Aclimação, na quinta-feira, tinha aquela atmosfera de dia de semana que os parques paulistanos guardam para quem chega fora do final de semana. Menos gente, mais pássaros, a cidade presente, mas recuada, como se o parque exigisse um volume mais baixo do barulho urbano. Rafael chegou às 15h50 e ficou num banco perto do lago, de terno sem gravata porque havia tirado a gravata no carro sem perceber que havia tirado. A costela ainda sinalizava quando ele se curvava para a frente. Débora chegou às 16 em ponto. Roupa própria, calça jeans escura, blusa simples de manga comprida, a bolsa de ombro que ele havia visto poucas vezes. Cabelo solto pela primeira vez que ele via, comprimento médio, ondulado. Ela parecia completamente diferente e completamente a mesma. Sentou-se no banco, deixando uma distância de meio metro. Olhou para o lago. "Você está bem?" ela perguntou. Era a primeira coisa. Costela cicatrizando. Pontos saem na semana que vem. Uma pausa. "Você? Eu estou trabalhando no paraíso agora." Ela disse sem amargura como dado. Rafael não desviou. "Eu sei. Eu pedi a transferência." Ela virou o rosto para ele. Havia algo nos olhos dela que esperava exatamente essa honestidade e que, ao recebê-la, não relaxou, mas prestou mais atenção. "Eu sei que você pediu", ela disse. "Eu fiz porque fiquei com medo do que estava sentindo e usei poder que tinha para criar distância." E ele disse isso olhando para o lago, depois virou para ela. "Não foi justo. Você não fez nada que merecesse transferência." O silêncio do parque tinha textura. Pássaros, uma criança ao longe, o vento suave no lago. "Por que você está me dizendo isso agora?" ela perguntou.
Porque é verdade e você merece ouvir, e porque eu quero ser honesto com você sobre o que sinto e não consigo fazer isso sem primeiro ser honesto sobre o que fiz de errado. Débora ficou olhando para ele por um tempo que era longo o suficiente para ser avaliação real. Não a avaliação rápida dos 2 segundos do primeiro dia. Era outra coisa, mais funda, o tipo de olhar que verifica a consistência. Você sabe o que vai acontecer se isso for real, ela disse. Não era pergunta. Sei que vão falar, ele disse. Família, sócios. Minha ex-esposa vai usar isso de alguma forma, provavelmente. Uma pausa. Sei que há uma diferença de mundo que existe de fato e que não desaparece porque eu quero que desapareça. Não desaparece, ela confirmou com a mesma objetividade com que havia dito o resto é contingência. Meu filho vai crescer sabendo que a mãe limpava o andar do seu escritório quando vocês se conheceram. Isso é um fato que não some. Não some, ele concordou. E não deveria some. Ela olhou para o lago. Uma garça havia pousado na margem oposta com aquela precisão de quem conhece exatamente onde quer estar. Tem mais uma coisa, ela disse. Virou para ele com aquela firmeza que não era dureza. Se isso for real, você me trata como igual, começando pelo salário, que é menor que o do office boy que você contratou mês passado. Rafael ficou parado. Eu sei o salário do office boy? Ele disse. E havia nessa pergunta a surpresa genuína de alguém que percebe que não sabe coisas que deveria saber. 1940, ela disse. O meu é 1870. Eu sei porque a menina da recepção mencionou sem querer. Uma pausa. Não estou pedindo favor. Estou dizendo que se você quer algo real, a base precisa ser real. E base real começa por não aceitar ser menos. Rafael ficou em silêncio por um momento que era processamento genuíno, não hesitação. Havia algo ali que era maior do que o salário. Era o princípio que o salário representava, e ele sabia disso, e ela sabia que ele sabia. Você tem razão, ele disse. Eu sei, ela disse. E pela primeira vez naquela tarde, ela quase sorriu de verdade. O que veio depois não foi simples, e Rafael não tentou torná-lo simples. Na semana seguinte, convocou uma reunião com a diretora de RH, Patrícia, e com o diretor jurídico para discutir o encerramento do contrato com a Limpex, referente ao setor de infraestrutura predial dos andares 25 ao 29 e a contratação direta de uma supervisora de infraestrutura. Patrícia ouviu com aquela expressão de alguém que já viu situações e que está calculando variáveis enquanto mantém o rosto neutro. Você tem certeza? Ela perguntou quando Rafael terminou. O cargo existe. A necessidade existe. A pessoa tem competência demonstrada. Ele fez uma pausa. E sim, eu tenho certeza. O contrato com a Limpex foi encerrado com aviso prévio adequado e sem pendências. Débora foi convocada para uma reunião formal com o RH e Rafael presente. Ela chegou de roupa própria, com uma pasta simples de documentos que ninguém havia pedido, mas que ela havia trazido porque era a forma como ela entrava em situações que importavam. Preparada. O contrato de supervisora de infraestrutura predial estipulava salário de R$ 4.200, acesso a curso técnico em segurança do trabalho com horas pagas como expediente e avaliações de desempenho usando os mesmos critérios aplicados aos demais supervisores de área. Débora leu o contrato inteiro, cada cláusula. Patrícia esperou com a paciência tensa de quem está monitorando a situação. Rafael esperou com a paciência de quem havia aprendido nos últimos dias que esperar era diferente de controlar. Quando Débora chegou na cláusula de benefícios adicionais, havia um item sobre estacionamento preferencial que Rafael havia incluído porque ela vinha de Guaianazes e o trajeto era longo. Ela parou. Esse estacionamento, ela disse, olhando para Rafael. Os outros supervisores têm? Uma pausa. Não. Ele disse. Tira, ela disse. Patrícia abriu a boca e fechou. Rafael olhou para Débora por um segundo e então disse para o diretor jurídico, retira o item de estacionamento.
Eu quero ser avaliada por resultado, Débora disse quando o ajuste foi feito. Com metas documentadas iguais às dos outros. Se eu não bater, eu não mereço ficar. Se eu bater, eu fico pelo que entreguei. Ela olhou para Patrícia. Isso está claro? Está claro, Patrícia disse, com a expressão de alguém que acabou de ser surpreendida por alguém que não esperava surpreender. Débora assinou o contrato. Os julgamentos chegaram com a velocidade que as coisas chegam quando envolvem alguém com 180 funcionários e 120 milhões de reais por ano. A mãe de Rafael ligou numa quarta-feira à noite com o tom que ela usava quando precisava dizer algo que considerava seu dever e que sabia que ele não queria ouvir. Aquela mistura específica de amor e controle que ele havia aprendido a navegar desde os 17 anos. Rafael, você sabe o que as pessoas vão dizer. Ele havia respondido, eu sei, mãe. Ela havia continuado, porque continuar era o protocolo. Ele havia ouvido tudo e então dito, com a firmeza que havia aprendido a ter com ela ao longo de 42 anos. Eu entendo sua preocupação e eu tomei minha decisão. Os sócios foram mais cirúrgicos. Henrique, o sócio majoritário mais antigo, havia pedido uma reunião privada e colocado sobre a mesa, com a objetividade de quem faz isso por consideração e não por crueldade, todas as variáveis de imagem corporativa que a situação envolvia. Rafael havia ouvido tudo com atenção genuína, porque Henrique não estava errado sobre as variáveis, estava errado sobre o peso que elas deveriam ter. Eu ouço você, Henrique, e eu estou te dizendo que eu sei o que estou fazendo. Fernanda foi a mais difícil, não pela conversa em si, eles mal conversavam, mas pelo uso. Nos documentos revisados de guarda compartilhada de Sofia, a filha de 5 anos que vivia principalmente com Fernanda, o advogado dela havia inserido uma cláusula que mencionava instabilidade de julgamento recente e relacionamento inadequado com subordinada, como fatores a serem considerados na avaliação do ambiente paterno. Rafael havia lido aquela cláusula 3 vezes, de pé na cozinha do apartamento de Higienópolis, às 11 da noite, com a costela que ainda doía em certas posições, e havia sentido algo que era mais antigo do que raiva. Era a fadiga de ser interpretado por alguém que havia decidido a interpretação antes de ver os fatos. Ele ligou para o advogado na manhã seguinte. Responderam cláusula por cláusula, com documentação. A questão foi resolvida em 2 semanas, sem afetar a guarda. Débora soube de cada um desses episódios, não porque Rafael relatou em sequência, mas porque eram o tipo de coisa que aparecia nas conversas que foram se tornando mais frequentes. Não no escritório, não em corredores de madrugada, mas em lugares onde eram 2 pessoas, sem a geometria do poder ao redor. A padaria da rua Frei Caneca, numa tarde de sábado. Uma caminhada no Parque Trianon, num domingo cedo, antes do movimento. A cozinha do apartamento dela em Guaianazes, uma vez, quando Rafael havia levado ela de carro, depois de um jantar no centro, e ela havia oferecido café. E ele havia dito sim, porque havia aprendido que dizer sim para coisas simples era uma forma de estar presente. A cozinha de Guaianazes tinha azulejo branco, com a grout escurecida, uma janela pequena que dava para o corredor externo do 2º andar, e o cheiro de cominho que ele havia identificado na marmita do refeitório semanas antes. Rafael ficou de pé perto da pia enquanto ela fazia o café. E havia algo completamente ordinário e completamente extraordinário naquilo. A forma como ela movia pelas coisas do próprio espaço, a facilidade de quem conhece cada centímetro, a ausência total de performance. Você está me analisando, ela disse, sem virar. Estou, ele admitiu. E você é a pessoa mais à vontade que eu conheço no próprio espaço. Ela ficou parada por um segundo. Depois colocou a xícara na bancada e virou para ele com um olhar que misturava algo que ele estava aprendendo a ler como carinho, com algo que era sempre avaliação. Você sabe por quê? Ela disse. Por quê? Porque eu nunca fingi que esse espaço era mais do que é. Uma pausa. Azulejo velho e janela pequena.
é o que é, e é meu. O curso técnico de segurança do trabalho começava às 18 horas, 2 vezes por semana, numa escola técnica no Brás que ficava a 40 minutos de ônibus do edifício da Faria Lima. Débora havia mapeado o trajeto no primeiro dia com a mesma metodologia que usava para mapear os 5 andares da Monteiro. Identificou o ônibus certo, o horário de folga que dava margem para atraso, a padaria no meio do caminho, onde podia comer algo rápido entre o fim do expediente e o início da aula. Lucas ficava com a dona Conceição nas noites de curso. O menino havia aceitado a nova rotina com a seriedade prática de quem tem 9 anos e entende, sem que ninguém explique com essas palavras, que a mãe está construindo algo. Numa terça de curso, 3 semanas depois de assinar o contrato, Débora estava na aula de normas regulamentadoras quando o professor projetou um estudo de caso sobre falhas de andaime em reformas internas de edifícios comerciais. A sala tinha 16 alunos, a maioria homens entre 25 e 40 anos, técnicos de manutenção e supervisores de obra em formação. O professor era um engenheiro civil aposentado que ensinava com a paciência de quem já viu muitas coisas darem errado e preferia que as próximas gerações não repetissem. Andaime improvisado em piso polido, o professor disse, apontando para a foto no slide. Alguém vê o problema? Débora viu 4 problemas antes de qualquer outro aluno levantar a mão. Disse 2 deles em voz alta. O terceiro e o quarto ela guardou para si por um segundo, verificando se havia entendido corretamente, e então disse também. O professor ficou olhando para ela com a expressão de alguém que gosta quando é surpreendido. Você tem experiência em obra? Ele perguntou. Eu vi um andaime assim ceder, ela disse. 2 metros de queda. A sala ficou quieta de uma forma específica. A pessoa sobreviveu? O professor perguntou. Sobreviveu, ela disse, e não acrescentou nada. Naquela noite, no ônibus de volta para Guaianazes, Débora olhou pela janela para as ruas de São Paulo às 22 horas, o trânsito ainda presente, as luzes dos postos de gasolina e farmácias de plantão, os grupos de pessoas nas paradas com o cansaço acumulado do dia no corpo. Havia algo que ela estava aprendendo a identificar nos últimos meses, uma sensação que não tinha nome exato, mas que tinha peso e forma. A diferença entre sobreviver e construir. Ela havia sobrevivido muita coisa. A demissão da lavanderia, os 2 ônibus às 5 da manhã, o corredor envidraçado do 28º andar com a voz do CEO ecoando. Construir era diferente. Construir tinha direção. Ela pensou em Rafael. Não com o mel sentimentalizado que certos filmes sugeriam que se deveria pensar em alguém, pensou nele com a objetividade de quem está avaliando uma situação complexa com múltiplas variáveis. Havia o que ela sentia, que era real e que ela havia aprendido a não diminuir só porque era inconveniente. Havia o que existia entre eles. Aquelas conversas em lugares ordinários que tinham a qualidade rara de deixar os 2 diferentes do que chegaram. E havia o que era estruturalmente verdadeiro. Ele tinha 42 anos e 180 funcionários e um apartamento de 3 quartos em Higienópolis. E ela tinha 33 anos e um filho de 9 e um apartamento de 2 quartos em Guaianazes com azulejo velho e janela pequena. Essas realidades não se cancelavam mutuamente, coexistiam. E coexistir, sem fingir que a assimetria não existia, era, Débora havia aprendido, mais honesto e mais difícil do que qualquer outra coisa. O ônibus dobrou na última esquina antes da parada dela. Ela desceu com a bolsa no ombro e subiu o 2º andar do sobrado, pisando leve para não acordar o Sr. Elias. Abriu a porta devagar. Lucas estava dormindo no sofá. A dona Conceição havia deixado ele ali com o cobertor do Corinthians enquanto esperava a mãe e havia adormecido no processo. Débora ficou de pé na entrada da sala por um momento, olhando para o filho.
A televisão estava no mudo, passando algum programa de tarde que havia ficado ligado. Ela foi até ele, puxou o cobertor até o ombro, apagou a televisão. Lucas abriu um olho. Mãe, dorme, ela disse. Como foi a aula? Boa, aprendi sobre andaimes. Ele fechou o olho com a satisfação de quem recebeu uma resposta suficiente. Ela ficou olhando para ele por mais um momento no escuro da sala, com o barulho suave da rua lá fora, e o cheiro de casa, que era o cheiro do seu espaço com janela pequena e azulejo velho, e sentiu aquilo que não tinha nome, mas tinha peso. Não felicidade simples, não alívio simples. Era algo construído, tijolo por tijolo, às 4:30 da manhã, com 2 trocas de ônibus e um curso técnico e um contrato assinado linha por linha. Era isso, era tudo. No sábado seguinte, por uma combinação de circunstâncias que Rafael havia organizado, com cuidado suficiente para não parecer organizado, Lucas conheceu Rafael no Parque Estadual do Jaraguá. Não. No final das contas, foi no Parque do Povo, em São Miguel Paulista, porque Lucas havia mencionado na semana anterior que jogava bola no campo de terra ali perto, e Débora havia dito que às vezes levava ele ao parque quando o campo estava ocupado, e Rafael havia dito, com a casualidade de alguém que estava sendo muito cuidadoso, que ele poderia estar por aquela região no sábado de manhã. Estava. Com uma bola de couro que havia comprado na véspera, não a mais cara da loja, mas uma boa, do tipo que resiste a campo de terra e chuva de inverno. Lucas tinha 9 anos, 1,32 m, cabelo curto com um risquinho do lado esquerdo que ele mesmo havia pedido para o cabeleireiro do bairro, e uma forma de avaliar adultos desconhecidos que lembrava completamente a mãe. Aquele olhar rápido, prático, que registrava e arquivava antes de qualquer interação. Quando viu Rafael com a bola, ficou parado a 2 metros de distância, olhando para o homem e depois para a bola e depois para a mãe. Débora estava com as mãos nos bolsos da jaqueta, encostada no banco, com a expressão de quem havia deixado de controlar uma situação e estava aceitando os resultados. "É o seu chefe?" Lucas perguntou para ela, sem baixar a voz. "É", ela disse. Lucas voltou o olhar para Rafael. "Você trouxe bola." "Trouxe", Rafael disse. O menino ficou em silêncio por 3 segundos, que foram os 3 segundos mais longos que Rafael havia experimentado em qualquer negociação. Então disse, "Você joga de qual posição?" "Volante", Rafael disse. "Mas faz tempo." "Quanto tempo?" 20 anos. Lucas processou isso com a seriedade de um técnico avaliando um contrato. "Tudo bem", disse. "Volante não precisa de muita técnica." Débora cobriu a boca com a mão. Rafael quase sorriu. Jogaram por 40 minutos. O campo de terra do parque era irregular, com um declive suave no lado esquerdo que fazia a bola derivar de forma imprevisível, e Lucas conhecia cada centímetro daquele declive enquanto Rafael o estava aprendendo com os pés. O menino jogava com aquela mistura específica de competência real e alegria pura, que só existe em crianças que fazem algo que amam. Não estava performando para o adulto, estava genuinamente jogando, e quando Rafael fez um passe que o deixou cara a cara com o gol imaginário, e ele finalizou no ângulo certo, gritou "Gol!" com o volume que o campo de terra de domingo merecia. Rafael ficou com as mãos nos joelhos, respirando, e havia algo naquele cansaço físico simples, o tipo que vem de correr atrás de uma bola com uma criança de 9 anos num parque de bairro, que era completamente diferente de qualquer coisa que ele havia sentido nas academias de ginástica dos últimos 10 anos. Era um cansaço que tinha textura, que havia acontecido de verdade. Quando pararam, Lucas foi buscar água no bebedouro e Rafael foi sentar no banco ao lado de Débora. "Ele é bom", disse Rafael. "Eu sei", ela disse. "Esse passe que eu fiz foi sem querer." "Eu sei", ela disse de novo, com um sorriso pequeno que ela não tentou esconder dessa vez. Lucas voltou do bebedouro e ficou de pé na frente de Rafael com aquela postura de quem tem algo a dizer e decidiu dizer,
9 anos e 1,32 m, e o risquinho no cabelo e a seriedade nos olhos. Você é o chefe da minha mãe, ele disse. Então você é obrigado a ser legal com ela. Rafael encontrou os olhos do menino. Isso é verdade, disse Lucas. E ela disse que você duvidou dela no primeiro dia. Rafael ficou levemente vermelho. Não o vermelho de quem está sendo acusado injustamente, mas o vermelho específico de quem está sendo acusado com total precisão por alguém que não tem interesse em suavizar a acusação. Disse sim, confirmou. O menino ficou olhando para ele por mais um segundo. Ela dura qualquer coisa, disse. Você vai ver. Rafael olhou para Débora. Ela estava olhando para o filho com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer. Não era orgulho no sentido grandioso. Era amor que conhece a pessoa que ama. O tipo de amor que não idealiza, que vê os defeitos e ama assim mesmo porque os defeitos também são quem a pessoa é. Eu já vi, Rafael disse em voz baixa. Lucas considerou isso por um instante. Aparentemente satisfeito, pegou a bola e voltou para o campo. O assunto estava encerrado do ponto de vista dele. Havia verificado o que precisava verificar, havia dito o que precisava dizer. Agora tinha 30 minutos de parque pela frente antes do almoço. Rafael e Débora ficaram no banco vendo o menino treinar finalizações sozinho, batendo na bola, com a concentração de um profissional em miniatura. O sol de agosto havia saído completamente agora. Aquele sol de inverno paulistano que não esquenta, mas ilumina tudo com uma clareza de bordas. As árvores do parque com cores mais nítidas, a grama verde mais viva, o campo de terra com o declive que fazia a bola derivar. Ele me testou, Rafael disse. Ele testa todo mundo, ela disse. Eu ensinei. Rafael olhou para ela. Havia algo que queria dizer e que estava encontrando as palavras com o cuidado que ela havia ensinado, sem saber que ensinava. O cuidado de quem escolhe as palavras, porque as palavras importam. Eu duvidei de você no primeiro dia porque eu estava no piloto automático de uma vida que não estava funcionando, ele disse. E você era o obstáculo mais próximo. Uma pausa. Mas você nunca foi obstáculo. Desde o início, você era o único ponto do 28º andar que estava realmente no lugar. Débora ficou olhando para ele com aquela avaliação que ele havia aprendido a reconhecer e a não tentar apressar. A avaliação que verificava a consistência, que media a distância entre o que era dito e o que havia sido feito. Você sabe o que é mais irônico? Ela disse. O quê? O único motivo pelo qual o Vesveio Moito ficou impecável nas primeiras semanas foi porque você disse que eu não ia durar. Ela olhou para o campo onde Lucas chutava. Quando alguém diz que você não vai conseguir, você pode desmoronar ou pode fazer melhor do que nunca. Eu prefiro a segunda opção. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu sei. Desde quando você sabe? Desde a noite que sentei no chão do corredor com você. E você disse que o resto é contingência. Ele olhou para ela. Soube que você era o tipo de pessoa que faz melhor do que nunca. O campo de terra do parque tinha aquele declive suave do lado esquerdo. Lucas havia descoberto uma forma de usar o declive a favor. Chutava levemente à esquerda e a bola corrigia sozinha para o centro. Ele repetiu a jogada 3 vezes, testando a consistência, e na 4ª vez ela funcionou perfeitamente. Ele levantou os braços como se houvesse gol. Débora e Rafael viram ao mesmo tempo. E ali, naquele campo de terra em São Miguel Paulista, com o sol de inverno sem calor, mas com clareza de bordas e o barulho do bairro ao redor, e um menino de 9 anos descobrindo que o declive do campo podia ser aliado em vez de obstáculo, Débora percebeu que estava construindo, não sobrevivendo. Construindo, com as mãos ásperas de produto de limpeza e os olhos que não desviavam, e o contrato assinado linha por linha e o curso técnico às 18 horas no Brás. E o filho que durava qualquer coisa porque ela havia durado qualquer coisa antes dele. Não era a felicidade dos contos de fadas, a que chega pronta e sem custo. Era a outra, a que se faz, que tem o cheiro de cominho às 4:30 da manhã, e o barulho de ônibus às 5:20,
e o peso de um uniforme cinza que se veste com dignidade, porque dignidade não é roupa, é postura. Era a felicidade que tem azulejo velho e janela pequena, e é minha, completamente minha. Era ter alguém ao lado que havia olhado para o carrinho de limpeza bloqueando o corredor e dito a coisa mais errada possível, e que havia levado semanas, uma queda, um quarto de hospital, um parque às 16 horas e uma conversa honesta sobre a simetria para chegar ao lugar onde duas pessoas podem sentar num banco de parque de bairro e ver uma criança descobrir o declive do campo. Era o nome dito 3 vezes num piso de granito. Era "fica comigo, me olha aqui". Era porque você não deveria estar sozinho. Era você, me trata como igual, começando pelo salário. Era eu já vi em voz baixa, com o sol de agosto nas bordas de tudo. Não era dinheiro, não era cargo, não era os 120 milhões de reais ou o 28º andar ou a vista que alcançava do Pinheiros até o espigão da Paulista. Era presença, era consistência, era a coragem de não fingir que a assimetria não existia e construir mesmo assim, tijolo por tijolo, com as mãos que você tem, no lugar onde você está. E Lucas levantou os braços de novo, porque a bola havia ido exatamente onde ele queria. E isso era suficiente. Era tudo. Era o mundo inteiro naquele campo de terra em São Miguel Paulista.